Os deputados Marcelo Ramos, Luiz Castro e Tony Medeiros subscreveram o pedido de investigação feito pelo Instituto Amazônico e Cidadania na denúncia envolvendo o deputado Ricardo Nicolau e o suposto superfaturamento das obras do edifício garagem. Diante do fato, o ex-presidente da casa disse que terá a oportunidade de provar a inocência na justiça. Há uma denúncia feita pelo Ministério Público, fruto de uma investigação séria, e o que nós estamos propondo é que a Assembleia também instaure um processo de investigação interno. Foi feita uma denúncia por parte de uma entidade, e há um entendimento na Comissão de Constituição e Justiça de que pessoa jurídica não tem legitimidade para esse tipo de propositura, portanto, eu, deputado Luiz Castro e deputado Tony Medeiros, estamos subscrevendo essa representação para que ela possa ter tramitação regular na casa. Nós já entendemos que é muito mais legítimo ela partir da sociedade civil do que um colega parlamentar. O que nós estamos aqui colocando é que isso precisa ser elucidado pela casa, precisa ser investigado. E nós não podemos ser colocados no rol comum de omissão. Acho que essa questão aí de dizer quem é a favor, quem é contra, ninguém é a favor nem contra a cassação dele, ninguém é a favor ou contra uma punição dele. Do ponto de vista pessoal, nós somos a favor que a lei vigore, nós somos a favor que os episódios sejam elucidados, se ele estiver inocente de algum episódio de todos, que ele seja inocentado, e se ele for culpado, que ele seja punido. O que era para estar acontecendo nas ruas e em todas as fases em 2014, começou 2013 aqui, precocemente nós já estamos numa campanha política. Por isso que eu peço atenção, por isso que eu tive a coragem de pedir aos colegas para refletir, porque alguém está fazendo o trabalho político dele, do seu estilo, do seu modo de fazer, entendeu? Que ele tem todo o direito, mas nós não podemos entrar. Para mim é onda política, a gente precisa ter muito cuidado. A obra é muito fácil de você investigar, porque a obra é físico. Ou você tem ou você não tem, ou ela está lá ou não está, ou fez ou não fez. Então é muito fácil. Então, infelizmente, né, o Ministério Público pegou problemas formais, pontuais, né, para dizer que tem um problema. Você vê que tem muitas contradições, que isso vai ser efetivamente esclarecido. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, anunciou nesta quinta-feira que a matéria que trata do fim do voto secreto deve ser colocada em votação na próxima semana. Alguns parlamentares cobraram o posicionamento da casa e defenderam que a apreciação da PEC deve ser feita mesmo antes do Congresso Nacional. A definição política já existe, agora só falta realmente a decisão oficial, que é a partir do momento que a matéria for votada, que já sabemos que vai ser semana que vem, e que será aprovada, porque nós não temos nesse momento nenhum deputado contra a aprovação da matéria. Numa democracia moderna, não cabe mais voto secreto dentro do parlamento. Isso tem que ficar patente, claro, e ficar evidente. A sociedade não aceita mais. Então, não temos que esperar pelo Congresso Nacional. Eu defendo que, além de acabar com o voto secreto, que todos os votos dos parlamentares em todas as matérias que tramitam na casa sejam publicados na internet, para que a população possa saber como cada um votou em cada uma das matérias que passaram por aqui. Desde que a presidente Dilma Rousseff propôs a realização de um plebiscito no país, a reforma política tem sido tema recorrente na Assembleia Legislativa do Amazonas. Além do prazo reduzido, a consulta popular pode gerar um custo de 500 milhões de reais aos cofres públicos. Portanto, quando vai ser o plebiscito, se há plebiscito, quais os temas do plebiscito, o Congresso é o senhor absoluto desse processo. Um plebiscito, ele dá diretrizes, ele dá alicerces. O detalhamento daquilo que for decidido pelo povo é feito pelo Congresso Nacional. E eu acredito que o povo, ao ser consultado, tem totais condições de dizer o sistema que ele quer para eleger as pessoas que os representam. E no quadro Opinião Parlamentar de hoje, os deputados do Amazonas falam de reforma política e não são unânimes na realização do plebiscito. Você não pode decidir por plebiscito matérias que dependem de mudanças na Constituição, já que mudanças na Constituição exigem quórum qualificado de 2/3 do Congresso Nacional. Então, primeiro tem uma questão jurídica. Segundo, do ponto de vista político, esse plebiscito nada mais é do que um oportunismo descarado do Partido dos Trabalhadores, uma tentativa de se aproveitar
de tomar para si bandeiras dos movimentos sociais que estão nas ruas clamando por mais democratização e mais transparência do poder público e dos parlamentos. Você não viu nas manifestações ninguém com uma faixa "quero voto distrital", você não viu ninguém com uma faixa "quero votar em lista". Isso não tem cabimento, isso não é pauta do movimento. Hoje o custo das campanhas não é milhões, é bilhões praticamente no Brasil. Nós temos que mudar as regras, inclusive de financiamento. Então o plebiscito é para consultar a população sobre vários itens, para que esses itens sejam viabilizados no Congresso Nacional como itens fundamentais da reforma. Fora isso, só o Congresso, espontaneamente, não vai fazer. Olha o discurso de partidos grandes, dizendo não, vai valer só para 2016 e lá para adiante. Não querem mexer no status quo. Continuo sendo muito reticente com relação à questão do plebiscito. Acho 500 milhões de reais um investimento muito caro para o país, para que a sociedade possa responder aquilo que é quase óbvio, né? Que todos querem uma reforma política, isso já se discute há muitos anos. Então acho que é melhor a gente, com cautela, com muita prudência. Existe um relatório muito amplo, muito bom, que consumiu 3 anos do deputado federal Henrique Fontana, que é do PT e é vice-líder do governo. Acho que esse relatório ele contempla muito do que pensa a sociedade brasileira e poderia ser feito de uma maneira mais tranquila. Na minha opinião, a melhor reforma é respeitar a opinião do eleitor. Então eu entendo que nada é mais justo do que você respeitar essa decisão. Os mais votados devem ser eleitos. Eu acho que a proposta, a ideia de plebiscito é querer tapar o sol com uma peneira. Primeiro porque quem propõe sabe que nós não temos tempo hábil para conscientizar a população, informar a população da importância desse tema. Tanto é verdade que há 20 anos se discute e não se chega a uma conclusão. Sem contar com os custos. Hoje nós estamos com a população que está às ruas reclamando de hospitais padrão FIFA, de escola padrões FIFA. Nós vamos gastar 500 milhões de reais para fazer um plebiscito em que a população sequer haverá tempo, tá certo, para ser informada sobre os temas e a complexidade deste tema, reforma política. Nós não podemos mais trabalhar com eleição de 2 em 2 anos, esse país não aguenta. Temos que unificar as eleições. Essa questão de financiamento público de campanha tem que ser uma coisa que tem que consultar a população efetivamente, porque hoje a população não sabe, mas a grande maioria dos partidos políticos sobrevivem de dinheiro público e não há transparência sobre a aplicação desse recurso. Plebiscito para esse mandato não é viável e é muito caro. Ou nós fazemos como uma maneira de dar resposta à comunidade que exige mudança, e essas mudanças em algum momento elas mexem na Constituição, certo? Que o plebiscito seja um ato referendado só da presidente. Muda, o Congresso muda e referenda. Boa tarde. Esses foram os fatos do Parlamento Estadual de ontem, quinta-feira. E na manhã de hoje, o deputado pelo PSD, Chico Preto, presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa, formalizou à Vara de Fazenda Pública Estadual o pedido de prisão do diretor-presidente da empresa Manaus Ambiental, concessionária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da capital. A solicitação se dá em virtude do descumprimento de decisão judicial que decretou a ilegalidade da cobrança da taxa de esgoto em áreas que não são cobertas pelo serviço. Essa e outras notícias você acompanha às 8h30 da noite pelo Alean Notícias e também via internet em alean.gov.br. Ficamos por aqui desejando a você um excelente fim de semana, uma boa tarde e até segunda-feira.